Olá, amigos da Paróquia São Pedro. Eu me chamo Luiz Sartori e faço parte da equipe de formação permanente da Paróquia São Pedro, e o nosso trabalho hoje aqui é um pequeno estudo, né, assim, num vídeo relativamente curto, sobre uma encíclica ou uma carta do Papa chamada Gaudium et Spes, né, em latim, que significa alegria e esperança. É importante destacar que todos esses estudos que a gente faz e as suas apresentações são supervisionadas pelo Padre Éder, né? Então, tudo que a gente comenta, tudo que a gente fala, ele já viu e entendeu que está correto, né? Então, o que é a Constituição Pastoral Gaudium et Spes? A gente sabe que os concílios, quando eles acontecem, né, eles são direcionados para as questões doutrinárias da igreja, né? Todos os concílios que existiram na Igreja Católica tiveram como objeto discutir os aspectos doutrinários. Porém, os concílios, eles emitem documentos também, outros documentos. E esse documento que eu estou comentando aqui com vocês, chamada Alegria e Esperança, foi publicado em 1965, ao final do Concílio Vaticano II. E nós temos esse relatório, esse roteiro de estudo. Muito bem. O que é a Gaudium et Spes? Qual que era o objetivo quando ele foi publicado, né? No final do Vaticano II, do Concílio Vaticano II? É o seguinte: durante algum tempo, vamos falar assim, a igreja ela ficou muito fechada em si mesma, né? A igreja católica ficou voltada para quem era exclusivamente da igreja católica, né? E isso começou a incomodar. Então, o Papa João XXIII foi o que teve a ideia inicial de fazer o aggiornamento. Olha que interessante, é uma palavra italiana que significa atualização, né? Então, no Concílio Vaticano II, né, de 1960 a 1965, eles publicaram um documento que leva esse nome, Alegria e Esperança, falando sobre a necessidade de uma atualização da igreja perante os momentos que vive a humanidade hoje em dia, né? Então, você vai falar assim, poxa, mas 1960, né? Nós estamos no ano 2020. Olha, mas se você pegar e estudar um pouquinho só, você vai perceber a atualidade desse documento. Porque foi um momento assim que a igreja sentiu que precisava sair das suas paredes, do seu espaço interno e atingir o mundo. Então, qual é a palavra que resume a encíclica Gaudium et Spes? É a forma, uma nova forma da igreja se relacionar com o mundo e os problemas do mundo. Então, quando a gente estuda a alegria e a esperança, a gente percebe que há uma preocupação, ainda mais agora com o Papa Francisco, né, muito grande, de que a igreja seja mais para quem não está dentro da igreja do que para quem já está dentro da igreja. Ou seja, ele deseja, ele inspira uma igreja no mundo, né, uma igreja voltada para ajudar as pessoas a enfrentar os problemas do mundo. E os problemas do mundo são muito grandes, né? Hoje em dia, se você for analisar isso daí, são muito intensos. E esses problemas atingem o cristão, atingem a família, atingem a comunidade. Então, o estudo da Gaudium et Spes trabalha em cima disso. Ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte, que fala sobre a dignidade do ser humano, e a segunda parte, ele aborda os principais problemas, né? Problema da família, problema da educação, problema das questões sociais, né? Então, é uma carta muito densa e muito forte, né? Nesse vídeo, a gente vai falar rapidamente, né, alguns aspectos, né, inerentes a isso. Então, a primeira parte, ele fala da dignidade humana. Vejam o que eu consegui entender desse documento. Deus criou-nos seres humanos, e que todo mundo já leu, já ouviu,
em imagem e semelhança a ele. Aí você fala, poxa, mas como imagem e semelhança, se a gente está vendo tanto problema? É guerra aqui, é guerra ali, né? A ponto do próprio Papa Francisco vir a público dizer que nós já vivemos a Terceira Guerra Mundial. Nós já vivemos a terceira, só que não mais do jeito que foi a segunda e do jeito que foi a primeira, em locais bem definidos. O Papa entende que a Terceira Guerra Mundial já existe, só que picotada, um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um num continente, o outro no outro continente, e ao final está todo mundo envolvido de alguma forma com as guerras. Haja visto agora a mais famosa, né, que é a Rússia e a Ucrânia. Né? Então, gente, os problemas da humanidade, eles persistem, e a encíclica procura nos ajudar a entender. Nós vamos falar só da primeira parte, né? A segunda parte ficaria para uma outra ocasião. Mas o que a encíclica fala sobre a primeira parte? A dignidade do ser humano. Né? O que eu consegui entender? É mais ou menos assim, olha, Deus nos criou. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus sabe dos nossos problemas. E Ele caminha com a gente, ajudando-nos a superar esses problemas. E qual é o grande problema do ser humano? Qual é o grande problema? É aquela ideia de que você pode ser mais, que você, através dos bens capitais, né, dinheiro, posses, você pode ser mais. Há aqueles ainda que acham que pode tudo, né? E a gente fica falando, poxa vida, mas se Deus criou o homem, por que Ele não fez ele um pouquinho melhor? Né? Um pouquinho melhor. Aí é que está. A encíclica explica que a dignidade do homem é criação divina e que Deus não nos abandona. Ele permanece caminhando com a gente na busca e na contribuição para que a gente encontre uma forma melhor de vida e de relacionamento com as pessoas, né? Relacionamento na comunidade. Então, a encíclica fala, né, da relação eu, Deus, do homem, Deus, e da relação eu, comunidade. Né? Então, nós cristãos devemos entender o seguinte, que a Igreja Católica ela tem que estar no mundo, né? Em saída, que é agora o que o Papa Francisco fala o tempo todo. Né? Não adianta eu ficar voltado para os problemas próprios da igreja se eu não estou no mundo. Né? O próprio Evangelho fala, o cristão é luz do mundo. Então, é isso, gente. A encíclica é grande, ela tem uma linguagem assim até difícil da gente traduzir, né? Assim, em poucos minutos também. Né? Mas a ideia central é essa. A ideia central é essa, que a igreja tem que ter um adornamento. Eu falei a palavra italiana, né? Que foi a palavra utilizada durante o Concílio Vaticano II, mas ela significa, em italiano, significa atualização, ou seja, a igreja pede constantemente uma atualização das ações, das atividades dos cristãos, né, dos católicos, dos praticantes, no sentido de ajudar a enfrentar os problemas da humanidade, da comunidade em que a gente vive, da família onde a gente vive e das coisas que interferem na nossa vida no aspecto econômico, no aspecto social, no aspecto cultural também. Né? Então, para concluir, a carta, a encíclica, nos convida a não nos afastarmos dos problemas do mundo. Né? A igreja tem que estar presente. Tem uma frase que diz assim, muito bem, o povo hebreu caminhou 40 anos no deserto junto com Moisés. E a pergunta vem assim, e onde é que estava Deus nesses 40 anos, que deixou o povo ficar andando, dando voltinha lá no deserto? A resposta é simples, Deus caminhava com eles, né? Caminhava com eles. Deus caminha conosco. Então, a nossa fé, a nossa estrutura de fé como cristão, como católico, tem que entender isso. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus que nos ajuda a enfrentar as vicissitudes da vida, né? E mais que isso, enfrentar as vicissitudes do mundo em que a gente vive. Ou seja,
não abandonar o mundo ao hedonismo, né? Eu acho que alguns devem conhecer o que significa a palavra hedonismo. É uma coisa muito comum que acontece hoje em dia, né? A gente encontra a prática do hedonismo, quer dizer, a busca do prazer pelo prazer, sem nenhuma responsabilidade, né? Isso aí vem lá dos gregos, né? Essa palavra, né? Então, não pode ser assim, né? Nós temos que agir e fazer um mundo diferente e fazer o reino de Deus acontecer, como foi ordem de Jesus Cristo, né, a todos nós. Ok? Um abraço a todos e espero que tenha me feito entender.